Fala, meu povo de axé, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Azevedo e sejam todos bem-vindos ao Podomblé. Pode rodar o xirê. Salve, salve Roma Negra, Salvador. Hoje, segunda-feira, como sempre, saudando Exu para que ele abra os caminhos. E hoje o bate-papo, acho que tem muito a ver com Exu, né? Que Exu é um orixá que, para além da comunicação, ele é quem protege os artistas, é ele quem está dentro desse movimento artístico. E hoje eu vou falar com duas potências, né? Para falar um pouquinho sobre as artes visuais, né? Aqui na Bahia. Uma análise sobre a produção das artes visuais na Bahia, em diálogo com as expressões culturais afro-indígenas. E é isso. Eu vou começar pela hierarquia, os mais velhos. Ele é nascido em Salvador, no ano de 1948, fez o curso livre da Escola de Belas Artes, da UFBA, iniciando seus estudos aos 18 anos, é artista plástico, design gráfico, cenógrafo e figurinista, participou de importantes bienais de artes plásticas, autor de inúmeras marcas e logotipos, ilustrações para livros e capas de discos, tem sua arte em estamparias e ambientações de show e eventos. Sua arte passou pelo Museu de Arte Africana de Nova York e seu nome está definitivamente vinculado ao Carnaval de Salvador, por ter criado e assinado a concepção visual e estética do bloco Ileaie durante 25 anos. Seja bem-vindo, mestre J. Cunha. Olá, senhoras e senhores. Estou aqui nos Conexão de Saberes, né, o PAN do Podomblé, para dar algumas informações ou uma existencialidade da nossa condição como artista e como descendência, afrodescendência, né, angolana. Axé, que prazer te receber aqui. E acompanhado do mestre J. Cunha, José Antônio Cunha, todo mundo só conhece ele como J. Cunha. E acompanhado com o mestre J., ele que é artista e produtor cultural, sua trajetória perpassa pelas multilinguagens artísticas. Ao longo de sua carreira, tem colaborado e realizado parcerias com importantes nomes de artistas e instituições brasileiras, a exemplo de Marcondes Dourado, Ayrton Heráclito, Henrique Dantas, Tiago Santana, Sheila Ayó e o nosso querido convidado J. Cunha. Seja bem-vindo, meu irmão Edivaldo Bolagi. Olá, querido Adriano, os telespectadores do Podomblé, que é um podcast que eu venho acompanhando e percebo a grande trajetória em potencializar, né, a nossa identidade, a nossa cultura afro-brasileira, em especial afro-baiana, e estar aqui com o mestre J. Cunha é um prazer enorme e vamos desvendar, né, um pouco do que a gente sabe sobre essa importante história das artes visuais na Bahia preta. É isso. Então, já que você começou, contextualize essa arte visual aqui na Bahia. Então, ela é uma arte que ela foi pautada basicamente pelos povos originários, né? Sejam eles os indígenas, que são os donos da terra, e pelos nossos afrodescendentes que vieram via um processo bem doloroso da escravidão, mas que já tinham todo o seu conhecimento e tecnologia em diversas áreas, e uma das principais seriam as artes, né? E a partir do processo civilizatório, a partir do processo de inserção do negro pós o período da abolição, houve diversos momentos, né, dessa inserção, e as artes, todas as artes, né, sejam elas a música, a dança, e as artes visuais não seria diferente. Então é um processo paulatino que, ao decorrer dos séculos, ela vem se ressignificando,
né, e tendo seus momentos de baixa, seus momentos de alta. E hoje a gente vive um bom momento da arte contemporânea afro-brasileira e afro-baiana, e é isso que nos coloca nesse lugar da gente potencializar cada vez mais, valorizando os nossos, né, que deixaram legado, e os atuais mestres e artistas jovens, e o futuro dessa arte aqui na Bahia. Bacana. Lendo aqui a biografia, né, do Mestre Jota, né, que tem seu nome aí carimbado já no Carnaval de Salvador. Como é para o senhor estar dentro desse contexto do Carnaval, tendo a sua arte vista pelo mundo, haja vista, que acho que não é só ele aí não, né? Tem outros blocos, tem o Gandhi, Recentemente eu fiz o Gandhi, né? O Gandhi, né? Eu voltei a ter uma espécie de leitura mais clara das coisas no sentido do gráfico, não é? Esse nome claro e escuro, a gente tem que tomar cuidado hoje. Tem que falar isso com muita objetividade, né? Então eu fiz uma espécie de leitura sobre um orixá, que é o Ogum, Sim. que eu, coincidentemente, é um dos meus ori, né? E fiz um trabalho com muita afeição, com muita afetividade minha com relação a toda essa situação em que leva o ser humano a dialogar com a intangência, ou seja, o orixá, entendeu? E eu fiz um trabalho muito objetivo nisso e pelo que eu vi na própria rua, todo mundo gostou muito. E essa junção, essa intersecção dessas heranças, né, africanas e indígenas, o senhor também trabalha dentro desse contexto. Não precisa me chamar de senhor não, porque eu tenho 18 anos. Tá certo. 18 anos, tá? É o seguinte, eu nasci na Ponta do Maitá, que é um lugar mágico, que quando, nos anos 60, 70, havia uma frequência muito grande da religião afro-brasileira, das matrizes, lá, porque lá existe um espaço dedicado ao orixá Oxum e um espaço dedicado ao orixá Iemanjá, em pedras e água, não é? Em locas, um lugar muito natural e muito bonito. Eu vivi aquilo tudo desde a minha infância. Inclusive era convidado a comer coisas lá com eles, porque os bolos, aquelas coisas todas dos herês deixavam lá, a gente comia, né? Então eu via antigas mães de santo lá, eu via aquelas celebridades, aquelas celebrações todas ali, de uma forma que eu ainda nem sabia, nem entendia direito o que era isso, não é? Resultado, fui crescendo nisso, fui vendo querem que eu faça mais um pouco assim? É isso? Isso, tá o bom? microfone. Tá. Alô, ui. Bom, então, eu vi tudo isso, essa magia toda lá, naquela presença, a grande festa da Boa Viagem, a grande festa do Bonfim. Sim. E a própria festa do Monte Serra eram festas de largos fantásticas no meu tempo, em que existia a cultura popular muito, muito aplicada, né? Muito feita, as barracas eram pintadas ali na hora, e aquilo foi uma das minhas bases. Barraca de festa de largo pintada pelos pintores da época lá, populares, que me deu toda uma injeção dessa coisa do que hoje eu acho que é arte contemporânea, essa espontaneidade do fazer. E ali eles já traduziam toda essa questão afro-brasileira nos dizeres das barracas, não só do peixe frito, ou do abará, ou do acarajé, mas do que eles falavam. E um pouco de sincretismo, né, que tinha barracas que tinham nome de santos católicos. Eu não sou sincrético, eu deixo bem claro que a minha coisa é banto, lá, entendeu? E eu deixo as outras coisas para quem quiser, para mim, mas eu via todo esse sincretismo ali também, né? Que é um fato histórico que a gente sabe que isso não vai decorrer, isso aqui demora muito. Então, a gente sabe que essas imposições feitas pela questão estrutural do país, né, que deixou toda a cultura negra marginal, deixou toda a cultura negra, indígena marginal também, né? E como nós sabemos, nos últimos tempos, depois da mudança do governo federal,
que era anticultura. Sim. Né? Então, houve a oportunidade de que gestores e produtores assumam essa condição de colocar a cultura negra ou a cultura indígena, que hoje existe. Nos anos 60 eu procurava, onde é que eu vou ver a arte indígena, a não ser nos livros sobre a cultura gráfica indígena, que é uma das melhores do mundo, né, do nosso país, é das melhores do mundo. A cultura gráfica é fantástica, mas não existia. O protagonismo não deixava. Agora, com esses gestores assumindo museus, instituições de todas as formas, ONGs e tudo, mudou radicalmente, mudou. Hoje, por exemplo, como eu fiz 25 anos do Ilhaê, eu fiz o quê? Estampas, modelos gráficos para serem aplicados em muita coisa, inclusive com a responsabilidade de tradução da questão da semiótica africana, que é todos os arquétipos, símbolos, sinais, e novos também, transformando o que eu podia em sinais gráficos para poder ser utilizado pela cultura negra, no caso baiano, a princípio. É muita coisa que as pessoas não sabiam. Uhum. Então eu tive que lutar, entre aspas, com muita condição de dizer, mas isso aquilo é, porque as pessoas estavam muito impregnadas com a questão do sincretismo das coisas, entendeu? A cultura urbana brasileira. Eu te cortando, eu tá aqui no meu roteiro, mas já que o senhor tocou nesse assunto do sincretismo, eu queria entender como é que o sincretismo caminha dentro dessa perspectiva, já que o senhor não, né? Mesmo. Você não é uma pessoa sincrética, mas a gente percebe que o sincretismo, ele passa por dentro aí dessa estética. Como é que isso funciona? Para quem não é? Como é que... Complicado, difícil explicar essas coisas, porque vem de uma margem colonialista muito grande, né? Sim. De imposições. Imposições. O tempo inteiro são imposições, porque a cultura negra, por si só, é relevante, é única, é singular, e cada região, na África, ou hoje atualmente os países, né, que foi subdividida propositadamente, né, e às vezes com muita negatividade, cada região tem sua gama de valores que nós brasileiros, que somos diaspóricos, precisamos, como eu comecei a fazer isso lá, eu acho que como um ato revolucionário, que é estudar mesmo, procurar significados, deixar tudo isso de forma para que consiga ter uma absorção cá, entendeu? Que é muito difícil, que nós temos, desculpe população negra, mas a grande maioria ainda é muito analfabeto nesse sentido, entendeu? Não acha que a África é um grande continente, não tem conhecimento de nada, porque o nosso país também não provoca essa situação de estudos, não é? Você só vai ver a respeito da antropologia das coisas com universitários. Uhum. Porque o popular não, tem o sincrético, que é uma festa, por exemplo, né? Nem sei, nos candomblés eu acho que hoje mais não, né? Você vai sair assim, hoje para ir para as igrejas. As igrejas, sim. Eu, quando vi isso, eu achava muito estranho, desde sempre. Saiu a romaria para ir para a igreja. Desde igreja. sempre, desde quando eu era criança, eu achava estranho. Sim. Porque eu sempre dividia as coisas bonitas. Lá no Monte Serra tinha uma festa muito bonita. A festa do Bonfim é muito bonita, a festa da Boa Viagem é bonita. Mas é uma coisa lá naquele sentido. Uhum. Mas do que eu estou falando aqui é porque nós nunca tivemos oportunidade que o continente africano fosse colocado nas bases de estudos da cultura brasileira nesse assunto da diáspora, porque já chegando, já havia diáspora, né? Uhum. Porque ninguém chegou só de uma pequena comunidade, não. Chegou aqui e foi uma emboladeira de coisas terríveis que o que sobreviveu, nesse sentido, que nós colocamos na cultura hoje, é o que conseguimos
É lógico que é muito mais abrangente, é muito maior. Eu tive o privilégio de estar em Angola, que sou de ascendência angolana, que eu sou de uma comunidade chamada Ngolazinga. E eu fui neste lugar, amando espiritual também, né? Porque nós não conseguimos fazer arte negra sem espiritualidade, não existe. Por mais que queira fazer o cubismo, por exemplo, o cubismo é africano. O cubismo é um movimento de arte, começado na França pela intelectualidade dos pintores, mas, na verdade, o cubismo é milenar, é africano, está nas esculturas africanas o tempo inteiro, pelos cortes, pela geometrização das coisas, entendeu? Tudo isso, a arte moderna, provém da África. Uhum. A Europa pode ser o que seja, né, pela tecnologia e pela a questão do grande roubo mundial que aqueles povos fizeram com a África e com a América do Sul, por exemplo, a América Central também, não é? Então, esse tipo de situação tem que ser muito bem cuidada hoje. Eu tive o privilégio de fazer o ILE e estampar como outdoor para as pessoas, levasse para casa símbolos e arquétipos e histórias de uma África que não existe no Brasil. Tanto que esse material todo que eu fiz hoje é transformado em concepção histórica do carnaval baiano. Mas é muito mais que isso. Uhum. Não é? E não há como correr isso. Existe e já está. A minha obra começou a entrar nos museus. Agora, por causa das gestões. Sim. Não é? E dessa compreensão de revalorização da questão da estrutural do Brasil. De onde vem a cultura brasileira? É da Alemanha, por exemplo, é da Polônia, que está tudo lá embaixo no sul, não é? Da Itália, que está tudo lá embaixo? Não. Os princípios, além da questão dos povos originários, né? E nós aqui, os tupinambás, né? Está tudo aí, está tudo vivo, a espiritualidade não morre. A nossa religião não morre nesse sentido. Eu falo de forma abrangente, entendeu? E que eu sou também, uma parte do meu sangue, da minha composição de DNA, tem os quiriris do sertão, por parte materna. O meu avô, o pai dela, era um tato de inquice, né? Muito forte dessa constituição lá do Angolazinga, que tem muitas histórias, né? Inclusive umas bem fantásticas, né? Como a Rainha Zinga, por exemplo, entendeu? Eu falando pegando o gancho da sua fala, né, quando fala desse analfabetismo, né, cultural, eu percebo muito isso, né, a falta de pertencimento, principalmente dos mais jovens. Eu acho que essas informações elas precisam estar dentro das escolas, nos museus, né, nesses espaços, para que essas pessoas se sintam pertencentes a essa história, porque passa despercebido. E acho que a cultura, no modo geral, ela é uma afirmação identitária, né? Então, ter esses movimentos, né, levados para esses âmbitos, para que as pessoas se alfabetizem, né, e conheçam quem é J. Cunha, quem é Edivaldo Bolagi, né, o trabalho que é feito, que as pessoas não se alimentam disso. Eu sinto muita falta. Não chega. É assim, não conhece, não sente. Essa é a grande razão. Só sente se conhecer alguma coisa. Os motivos têm que ser colocados. Então, é uma grande revolução que tem que se fazer no país. Porque nós fizemos no ILE, eu fiz 25 cadernos de educação. O título é assim, são livretos, cada um tem 10 ilustrações dentro do assunto, que versa de países africanos, um versa da história do negro no Brasil. Isso, a princípio, era para ser distribuído nas escolas. Mas tem sempre algo que não deixa. O ILE sozinho, por exemplo, não conseguiu. Mas eu fiz 25 cadernos que hoje, por essa questão de recuperação, estão super digitados de novo
para ser impresso, para ser distribuído de novo, como quiser. Já está tudo pronto. Eu consegui, de acordo com a Fundação Palmares, né? E com a UFRB, né? de Santa Amaro, sim, através da reitora, né? Lá, Gina, eles eu consegui montar um livro, que é esse que eu estou dando de presente agora para todo mundo ver, tá bom? Ah, que lindo. Esse livro tem os 25 anos de trabalho que eu expliquei aí, no sentido gráfico, e todas as opiniões possíveis de pessoas comprometidas com essa questão. Este livro, que não custa nada, é uma coisa que o governo federal me presenteou nesse sentido, porque tem conteúdo, né? Sim. Para ser distribuído em qualquer lugar. Essas primeiras impressões têm saído muito para as pessoas que podem manipular isso como conhecimento e distribuir conhecimento. Com certeza eu gostaria que esse livro parasse em todas as escolas possíveis desse país, tá? Porque aí consta uma ideia de existencialista. Assim, o que é que nós fizemos durante 1980 para cá? O ILE começou 5 anos antes, mas quando eu comecei, eu modifiquei toda a razão estética, porque eu já era artista plástico, já era cenógrafo e tudo como você falou aí a princípio, entendeu? Eu já fui para lá muito bem colocado. Que bacana. E linda essa ilustração, muito bonito. Ter esse material dentro das escolas, eu acho de extrema... E aí entra a questão da lei, que a gente já falou aqui várias vezes, sobre essa regulamentação da cobrança, da fiscalização, porque todo mundo que veio aqui se queixa que a lei ela não funciona, né, de forma efetiva. E aí eu acho que... E o Podomblé tem essa função, né, além de levar a informação, né, tá fazendo aí, abrindo esse espaço para denunciar, para cobrar, né? Eu acho... E você, Bola, como grande produtor cultural, uma mente brilhante, que eu te acho assim, um cara de uma mente brilhante, como é que a gente faz para pegar, né, essa juventude, fazer com que esse grupo que não consegue ter acesso a esse tipo de material, fazer com que essas exposições, fazer com que essas imagens cheguem nesses territórios, como é que a gente consegue fazer isso de uma forma que abranja esse público que carece dessas informações? Então, Adriano, quando a gente toca nessas feridas, né, essas feridas abertas e abertas desde o processo da colonização, Cunha trouxe aqui algumas questões estruturantes, né, do ponto de vista da questão territorial e de identidade do processo, né, evolutivo, né, desde ser uma criança num bairro periférico da zona de Itapajipana, de Salvador, né, e aí a gente vê ao longo das décadas, dos séculos, né, quando a gente pega o final do século XIX, que a gente vê um dos principais nomes que discutiram inicialmente essa questão do pensamento negro, da arte negra, do comportamento negro, como Nina Rodrigues, e também do seu contemporâneo Manuel Quirino, a gente começa a perceber de que aí começa a ser datado um debate ou um olhar sobre a arte negra. Não era a arte afro-brasileira ou afro-baiana, mas era a arte negra. Com seus olhares preconceituosos, né? Mas ainda assim já começa a se dar um destaque de que existia ali uma produção, né, de uma comunidade pluriétnica, porque até a década de 30 em Salvador a gente falava mais de 20 idiomas africanos, né, fora os idiomas indígenas. Então, ao longo desse período, a gente percebe que existe uma coisa chamada negociação e conflito, onde várias lideranças, né, das artes, da dança, da música e da arte visual preta, eles se colocam, mas ao mesmo tempo eles são usurpados ou são cooptados, né, pelo sistema hoje, né, que se chama o sistema da arte, mas antes eram os colecionadores, os seus senhores, né, que de uma certa maneira conduziam os ditos padrinhos
as madrinhas, né? E quando a gente chega, aí a gente vem para um período pós Semana de Arte, a gente começa a pensar essa crítica e esse reconhecimento a partir de nomes como o próprio Emanuel Araújo, né, um santamarense fortíssimo, um dos grandes nomes das artes visuais da modernidade. Se pode ir um pouco antes com Abdias Nascimento, por exemplo, né? Com Abdias Nascimento, com Edson da Luz, e por aí vai. E aí, quando a gente, hoje, na cidade de Salvador, 2025, ou antes, eu faço esse teste há uns 10, 15 anos, pergunto aleatoriamente na cidade, para adulto, para jovem, se conhece mestre Didi, Dioscória de Maximiano dos Santos. Aí, geralmente, a lembrança imediata vem, sim, aquele mestre de capoeira. Então, assim, quando uma sociedade, né, mesmo hoje, depois de 20 anos, quase 20 anos da política implantada de cotas, né, nas universidades, um novo realinhamento do que a gente chama de movimento negro, a gente hoje chama no plural, né? Movimentos negros, e de uma juventude ávida. Hoje as artes visuais incorporam o grafite, que já foi marginal, como a capoeira também foi marginal. Hoje a gente incorpora o design, né? que antes estava apartado do que eram as artes visuais. O próprio trabalho, né, das bordadeiras e do pano da costa, como a gente tem Iraildes lá no Leste Apofonjá, hoje é visto pelo sistema de arte como arte visual preta, né, produzida. Então, eu acredito que trabalhos potentes como o Acervo da Laje, no subúrbio ferroviário, né, a Pinacoteca do Beiru, o trabalho lá do nosso amigo Augusto, lá em Simões Filho, do Museu de Arte de Simões Filho, MASF, e outros trabalhos, né, como hoje ocupa no espaço, na direção do Museu Afro Brasil, um outro baiano, que é o nosso amigo, que ocupa agora, no lugar do Emanuel. Hélio Menezes. Hélio Menezes, a gente vê hoje um dos maiores nomes da arte afro-brasileira contemporânea, chamado Ayrson Heráclito, né? Sim. Eu queria pegar o gancho de falar do Ayrson por conta dele, ele ser uma figura que ele transita hoje em vários mundos, dentro do pensamento, da criação, da educação, né? Por ser um doutor, professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, ser um artista visual de ponta, que interage em diversas linguagens das artes visuais. Mas, ao mesmo tempo, ele é um mecenas, ele é um cara que identifica e potencializa também os futuros artistas que já se transformam em grandes nomes que atuam em diversas galerias, em diversas exposições. Então, assim, é sempre importante a cada geração a gente ter pessoas que, para além do seu fazer, pensa coletivamente, né? E o Emanuel, o Ayrson, o próprio Mestre Didi, que é um dos grandes idealizadores e pensadores do que é esse processo de educação pluriétnica no Brasil, né? A minha comunidade Babi é o pioneiro no Brasil. Sim. Muito antes do Ileaê, muito antes do pensado Abdias, muito antes de várias outras escolas de cultura e arte negra, mas de funda no Ilhéu Apofonjá algo inédito no Brasil. Sim. Que é pensar a cultura e a educação a partir do seu fazer, a partir das suas recriações, da sua mitologia, né? E de uma forma integrada, né? Não existia dança, teatro, música, não. Era arte contemporânea. Nós podemos também colocar aí também Joãozinho da Gomeia, que foi um dos primeiros pais de santo nesse sentido. Seu irmão, que Babalu, saiu, né, dessa condição só do sacerdotismo e foi criar arte aplicada, arte negra aplicada. Quando ele fazia os grandes shows no Rio de Janeiro, nos anos 50, você pensar que barra pesada era essa, né? Uhum. Quando ele se vestia desse simbolismo todo e fazia shows imensos, né? Ficou conhecidíssimo. O primeiro, meu ponto de vista aqui, porque eu lido com música há muito tempo, no sentido de produção, de como ele faz, mas eu fazia mais com o estado visual, né?
E ele foi, acredito que foi o primeiro que botou um baixo eletrônico numa música de candomblé. Foi as gravações de Joãozinho da Gomes, que são muito boas, a gente precisa ter isso, deveria ter isso cantando nas rádios, entendeu? E você nem vê, eu já tentei achar o disco dele, e uma vez eu vi na mão de alguém, mas não consegue assim, tem que ver aonde é que essa tratativa de chegar nisso, entendeu? Mas Joãozinho da Gomes talvez seja o grande pioneiro, que saiu do sacerdotismo direto para mostrar o que depois, anos e anos depois, eu fiz no Viva Bahia com Emília Biancardi. Nós criamos um grupo de cultura popular aplicada, não era folclore, a gente nem gosta desse nome. Alguém coloca isso, mas não... Folclore, coisa inglesa, não tem nada a ver com a gente. É a nossa cultura popular sendo mostrada, não é? Nesse sentido. Tanto a parte negra como a parte indígena. A Emília foi uma pesquisadora, ela é viva ainda, é uma pesquisadora que fez um trabalho que deveria estar nas escolas também. Porque foi pioneirismo, tudo isso foi pioneirismo. Né? Se eu pensar aqui no sentido dessa estética africana, que quando eu comecei a descobrir os tecidos africanos, na minha área era muito boa, porque eu sou artista plástico, eu via ver o quê? Quando eu viajei para o Caribe, viajei para os Estados Unidos com o Viva Bahia, para descobrir que existia um comércio já aplicado naquelas pessoas ali. E no Brasil, quando nós fomos ver, não era proibido. Havia lá leis proibindo esse comércio, entendeu? E isso influenciou muita coisa, porque eu comecei a fazer isso, não sou pioneiro, porque Jorge Amado, Caribé, e muitos trazia para a Mãe Senhora, por exemplo, tecidos africanos que a gente, Mãe Olga, que recebia por eles, porque eles tinham esse trâmite. O Pierre Verger, que eu conheço todos em vida, tem esse privilégio, né? E isso vinha, mas cadê? Eu, na minha concepção eu quero botar isso no Viva Bahia. Esses tecidos, essas coisas, para dar essa continuidade de linguagem, não é? Não consegui, não tinha. O que eu tomei muito foi pedrada na rua e outras coisas terríveis, que eu não vou dizer aqui, por ter usado, por conseguir usar na rua o que estou hoje usando aqui. Sim. Foi muito xingado. Mas é época do estranhamento. Eu não posso culpar a população mestiça negra baiana por estar me chamando disso ou daquilo, ou dando pedrada ou cusparada na cara quando estava parado em algum lugar e o ônibus saía, o nego saía da janela e cuspia, não é? Em você. Imagina. É porque, você imagina, eu cheguei muito, eu passei muito isso. Muito quando era jovem. Porque eu, quando entendi que aquilo era o que me traduzia nesse sentido, né? Pela força do meu avô, pela força do que eu tenho como sua médium. Identidade, né? Com minha identidade também, entendeu? Que eu sou um médium de uma família médium, advindo da coisa querida e da coisa, né? Lá da africana, que me botaram lá para pisar na terra, para conversar com os Exus lá. Que privilégio, gente. Conversar com o Exu na própria África. Sabe o que é isso? Chegar aqui de você no meu joelho e ficar assim, olhando para mim e dizer coisas. Eu estava com o vovô do Ilê lá nesse lugar, entendeu? Tem coisas que eu não posso falar porque é uma coisa da minha Constituição. Sim. Entendeu? Sim. E eu digo, como é que como eu estava certo, eu estava com uma razão pessoal, com esse impulso de querer ter isso o tempo inteiro, e eu consegui ter o privilégio de fazer isso no Ilê, que já é uma coisa pública maior. 3.000 pessoas por ano utilizando aquilo é uma responsabilidade maravilhosa, gente. Imagina você acostumar a cada 25 anos, a cada ano 3.000 pessoas usando aqueles símbolos associados à música e à teatralidade toda que isso provém, né? E eu vejo isso como um acerto de condição como artista muito grande. Talvez eu possa não ter isso tão reconhecidamente ainda em vida. Mas que isso que eu estou falando aqui é uma coisa que alguém vai prestar muita atenção a tudo isso. Porque não foi brincadeira, foi um trabalho muito forte. É um trabalho muito forte. Sim. Hoje eu tenho um privilégio como artista de ter galerias que me produzem, e eu faço painéis enormes.
Acabei de fazer um sobre Palmares, porque eu tenho ligações com Palmares de sempre, por questões de parentesco mesmo. E eu tive o privilégio de estar com a Abdias Nascimento lá, Mãe Hilda de Tolu, né, Lélia Gonzalez, essas pessoas todas eu conheci lá na Serra da Barriga, com o vovô e o Ilê, tudo junto de mim, entendeu? Essas passagens físicas sobre isso são assim, determinantes em mim até hoje. Eu não consigo dar um traço se não for dentro dessa objetividade, entendeu? Agora, tem coisas muito engraçadas, como eu era xingado por causa disso. Demorou muito, por exemplo, movimentos negros, como você fala, reconhecer que isso é um ativismo. Sim. Não viam assim. Até esnobavam um pouco comigo, né? Porque esse tinta fraca está fazendo, entendeu? Mas demorou. E eu vejo nesses territórios, eles respiram arte, né? Os terreiros de candomblé, as comunidades quilombolas. Você falou do grafite, né? Pode se chamar de muralismo, né? Pode se chamar? São diferenciações, né? São variantes da técnica. Existe uma técnica que modifica. Mas, enfim, eu vejo tudo isso como grandes potências, né, de difusão da arte. E aí, mais uma vez, você como produtor, como fazer com que... Porque tem muita gente dentro desses territórios que não tem a oportunidade, né, de estar mostrando sua arte, justamente por falta dessa vontade, não foi a palavra que eu falei, meu Deus, desse analfabetismo cultural, né? As pessoas, elas, por não darem valor, às vezes a gente tem dentro desses territórios pessoas assim magníficas fazendo suas artes, mas não tem um impulso. Você como produtor, você é olheiro, você consegue identificar essas pessoas e como fazer com que essas pessoas tenham, né, essa vontade de criar e de levar a sua arte para o mundo. Então, Adriano, como eu falei mais cedo, né? Tudo é a expressão negociação e conflito, que é até um termo cunhado pelo grande historiador José João Reis para discutir a inserção do negro, né, nesse mercado e na sociedade dita mais igualitária, com equidade de tudo, né, que nos interessa, aponta obviamente para essa visão estratégica e preconceituosa do sistema de artes, aponta também para uma falta de visão dos nossos gestores públicos, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, e também de uma coisa que acontece sazonalmente, que é uma leva, né? Chega um momento que existe um coletivo, um conjunto de jovens ou de adultos que tentam se inserir a partir de um nível de organização e que requer que haja um processo coletivo, né, ou de que encontre mecenas ou apoiadores, né, como eu citei o caso de J. Cunha, de Ailson Heráclito, de Marcelo Campos, no Rio de Janeiro, do Hélio, do Igor Simões, do trabalho de Eduardo no Acervo da Laje, de que terminam sendo parabólicas, né, e usinas que, por uma larga experiência e árdua, né, Cunha não chega aqui se ele não tivesse se bancado, né, apostado nele mesmo inicialmente, e os mais próximos dele, né, e a partir disso isso vai crescendo e criando musculatura. É assim para capoeira, para música negra. Sim, acho que é assim. Né? Então, para o candomblé, porque assim, quando a gente pensa a dimensão do candomblé, a dimensão da capoeira, né, e do samba, que são as nossas três matrizes. Claro, existe o jongo, existe o maracatu, existem as outras expressões. Acho que mais do campo de uma capilaridade de pensar a arte brasileira para além do Brasil
ia ocupar o mundo é o samba, o candomblé e a capoeira. Então, assim, dentro do próprio candomblé, da capoeira e do samba, existe uma retroalimentação de mercado, né? Quando a gente pensa a Feira de São Joaquim, quando a gente pensa vários universos de quem consome essa arte ou esses costumes, essa cultura. Nós mesmos, inicialmente, né? E aí, obviamente, vem o mercado para querer cooptar, para querer perceber de que ali é um nicho para apoiar. Então, quando a gente vê em diversas exposições hoje em cartaz no país, né, como Defeito de Cor, como as outras exposições que estão no mar, na Pinacoteca. Eu estou expondo na Caixa Econômica de São Paulo. Na Caixa Econômica. E outros espaços. Aire, eu acho que esse é o nome da exposição. Com relação a essas afirmativas todas. Quantos artistas tem lá? Talvez 20, entendeu? A partir de Caribé, dessas pessoas todas, e chegar da juventude, que hoje tem muita gente jovem, como você fala agora, mostrar onde. Desculpe interromper você, mas eu acho, por exemplo, que as instituições oficiais deveriam ter espaços já panorâmicos de colocar essa juventude como ela é. Não é estar ali fazendo criteriosidade da coisa, não. Fulano está fazendo isso, traga para cá. A Gregório de Matos, por exemplo, para dar um exemplo claro, né? Fundação Gregório de Matos, Fundação Cultural do Estado da Bahia, né? E ter gestões disso, de chegar lá e bota essa juventude aí, quer seja na música, quer seja nas artes plásticas, quer seja na literatura, tem gente escrevendo. Sim. Entendeu? Mas tem um lugar lá, olha, esse lugar de vocês. Dinheiro e poder para isso o Estado tem. Só estou falando da questão da Bahia, mas imagino o Brasil inteiro, entendeu? Por que não? Assim melhora muito. O ILEAE, por exemplo, como instituição, iniciou muitas revoluções nesse sentido. Muitas. Sim. Agora, uma andorinha só. Sim. Como o vovô ficar dizendo, estou cansado, já estou cansado. Ele tem razão. Sim. Ele está com mais ou menos 520 anos, não é, vovô? Sim. O vovô tem a idade minha, 76. Nós estamos fazendo um aniversário muito perto, né? E esse tempo todo que eu conheci ele, foi colocando essa questão. Olha, meninas, parem de espichar os cabelos, naquela época dos anos 80 e tudo. Olha, começa a ler artigos sobre cultura negra. Ainda não existia internet naquela coisa, não. Como hoje, você abre o Google, tem qualquer coisa. Não é? Não, mas ali, olha, não compre, me lembro de faixas assim, não compre artigos das lojas que você não reconhece que te representam. São atos, sim, políticos e revolucionários nesse sentido. Agora, se a juventude assemelha a isso, não sei, entendeu? Algumas coisas sim, né? Porque no meu tempo tinha James Brown, por exemplo, né? Cantando, fazendo aquela performance toda, mas não é baiano, não é baianidade nesse sentido. Mas eles faziam, né? Usavam aquelas roupas, né? Cantando esse tipo de coisa. A cultura negra americana deveria estar aqui bem mais que o rock and roll, por exemplo, né? Desde aquela época dos direitos civis. Isso influenciou muita coisa de bloco afro aqui. Sim. Depois veio Bob Marley e influenciou também, não é? Eu acho que são coisas bem sucintas, assim, entendeu? São propósitos que poderiam ajudar muito se a juventude... Hoje tem muita gente fazendo rap, hip hop, essas coisas aqui. Tem bandas fantásticas aqui. A questão é, como fala o tal do analfabetismo que eu falo, é a consistência cultural. Como você colocar uma letra cheia de substâncias e significados numa percussão que é uma das melhores do mundo. A percussão do pagode baiano é uma divisão de compassos. Está aí que a universidade está toda hora pegando. Isso foi criado fora da universidade. Nas periferias, aquelas divisões rítmicas todas, que vai pegar o mundo, pega. Eu estava em Parintins o ano passado, convidado de um dos bois
lá daqueles folclores que ele tem lá, que ele chamou de folclore mesmo. Sim. Eu fui o boi caprichoso, que é o azul, tem o vermelho garantido. Garantido e caprichoso, O caprichoso me convidou para ir para lá, para ver a festa, né? Que eles me conheceram aqui e tal. Eu fui lá, eu vi, é uma imensidão de assuntos, entendeu? E o caprichoso estava jogando já a questão negra, já estava escolhendo cantores negros lá para... Lá, mas não estão misturados quanto aqui, não tenha dúvida. Embora lá o tipo é diferente, não é? Sim. Mas o capricho já estava tendo isso lá. Já estava tendo dentro daquela sequência toda, até viciada e uma coisa assim, meio cafona, em certo sentido, e colocar. Aí entra a cultura negra ali. A cultura ribeirinha de lá tem influência negra, porque foram muitos, né? No tempo da borracha para lá. Os nordestinos mestiços e negros foram, né? E teve escravidão também, Sim. né? Sim. Eu vi tudo isso lá entrando, mas é como eu falo, é pioneirismo ainda. Não era assim, entendeu? Por que me convidaram? Porque, o causa dele aí, por causa do Gandhi, não sei o que lá, entendeu? Tá? Sim. Eu fui convidado por uma escola de samba, não sabia da grandiosidade da escola de samba em Manaus. Tem. E eu fui, Enorme. e foi o tema, inclusive foi a escola campeã, foi tema afro, falando sobre Yansan, sobre os orixás. E eu participei do processo criativo dessa escola de samba. O Sul também tem isso, né? Que o samba, pelo menos, ele interfere nisso, né? O tempo inteiro. Mesmo em Santa Catarina, são estados apartheid, né? São todos, mas tem escola de samba lá, periféricas, mas tem. Rio Grande do Sul tem. Às vezes fica tudo contrário lá, mas eles fazem, né? E a de Manaus é muito forte também, porque gera renda, né? Como o Carnaval de Manaus também é trio elétrico. Eu conheci os cantores de lá mais famosos, eu fiquei amigo deles, não é? E eles ficam prestando muita atenção aqui. O Caprichoso fez uma música chamada Malu Dudu, que eu gostaria de ver esta música sendo cantada no Filho de Gandhi, em qualquer lugar, porque a letra é muito boa, a composição é muito boa, e a música começa com toada, que é um ritmo deles, aí vira samba reggae, e começa com os agogôs do Gandhi lá, o Malu Dudu, sabe? Sim. Mas infelizmente não deu para. Até tentei fazer contato, mas não deu para trazer. Você ia adorar, viu, Bolagem, para ver isso. A bola. Aí é o mundo a de questão bola, negra lá sendo assim politicamente colocado. Os caras, a maioria são brancos, no sentido claro, brancos brasileiros, né? Sim. Pele clara. Mas está lá o agenciamento da questão deles, está lá a cultura negra inserida no grande show. Né? E você, Bola? Quais caminhos futuros você consegue visualizar para essa valorização e preservação dessa estética? Bem, Adriano, quando a gente percebe hoje, continuando com o meu pensamento anterior, exposições como dos Brasis tem cartaz hoje, acho que no Sesc Belenzinho, passou pelo Belenzinho, foi para o Rio de Janeiro, agora voltou para o Sesc Pinheiros. E a exposição é Um Defeito de Cor, da Ana Maria, né, que foi inaugurada no... Está no Moncabe, né? Passou pelo Moncabe, né? Exposições também como Funk, Um Grito de Liberdade, né, que eu tive a honra de fazer uma trilha sonora para a exposição. Nossa. E aí a gente percebe o núcleo de artistas sacerdotes do Lechpá, 7 artistas participando de um terreiro, numa exposição nacional, né, como dos Brasis. A gente vê Juninho Pacapim, que é um design, sobrinho de Valdina Pinto. A gente vê vários outros Jamex, vários outros artistas negros baianos e mulheres também, muitas mulheres também participando, e também indígenas, grandes artistas nossos indígenas das aldeias aqui do interior da Bahia. A gente pensa de que esse processo ele não tem mais volta, né? É um processo onde a ocupação via um olhar do sistema de arte e do que a gente chama do Estado brasileiro, né, seja através... Isso é através da luta, né? São conquistas de espaço,
né, que seja os diversos segmentos, né, da arte, da cultura, ele impõe, né, um olhar diferenciado a partir principalmente não só da qualidade simbólica, mas também da mensuração de valores, né? A cultura brasileira hoje tem um tracinho no PIB brasileiro, né? Seja J. Cunha, o Aécio Heráclito, grandes artistas hoje, eles entraram no sistema de mercado das artes e eles têm um valor, né, X, e esse valor parte, obviamente, de um reconhecimento de colecionadores, de galeristas, né, que entende que o passado fica um pouco distante quando esses artistas, nós éramos representados por artistas brancos, aí você pode colocar como artistas antirracistas, artistas que tiveram uma relação boa com a sociedade negra, indígena ou não, mas hoje não cabe mais uma representação. Hoje o volume de artistas e de pensadores negros e indígenas impõe de que não cabe mais uma representação, seja em qualquer segmento, né, social e profissional, da medicina, da engenharia e das artes nunca foi, inclusive, né? Das artes a gente sempre despontou desde o processo, vindo no processo de escravidão, vindo no processo do cativeiro, e ainda assim no período pós-abolição isso toma uma dimensão gigante, né, porque é uma coisa que já vinha latente ali, presa durante esse período, e que explode e que é abafado em diversos momentos, quando a gente percebe Nina Rodrigues, no final do século XIX, 1890, apontando para o Pândegos da África, para os embaixadores de Bagdá, e dizem, existe na leva, dentre representações do carnaval negro, duas que se colocam de forma diferenciada. O que é que a Embaixada Africana e o Pândegos da África estavam apresentando para furar a bolha do carnaval elitista dos clubes? Ao se perceber de que era importante pensar uma estética trazendo a sua mitologia dos reinos africanos para fazer contraponto ao que era o carnaval do Corso, aí eu vou entrar nessa área de Cunha, que aí vai ser e tudo, dos salões, aí Nina Rodrigues crava, porque aí ele faz uma dissertação sobre o quê? A embaixada traz uma forma de cantar diferente, um tocar diferente e uma estética aplicadíssima, apurada. E aí quando a gente vem para depois, que a gente entende lá depois de 1935 ali da revolta dos malês, que aparece um cidadão chamado Nelson Maleiro, que nesse período traz uma nova revolução para a estética, né, do Carnaval de Salvador, né, que aí, para além de músico, confeccionador de instrumentos, ele era o nosso Joãozinho 30 do Carnaval. Ele fazia alegorias fantásticas naquela época. Então, o momento hoje é de não segurar essa juventude, esses artistas, porque hoje eles sabem se conectar com as galerias, com as diversas curadorias de exposição, e eles também sabem o valor, né, das suas obras, da sua criação. Então existe hoje um processo que é a educação e o aprendizado através da dificuldade, principalmente, de se inserir no mercado, está colocando uma série de artistas negros e negras em grau de igualdade para que possam sentar na mesa e saber dizer o valor da sua arte. É isso que está faltando. Eu acho que nós temos muita gente boa dentro desses territórios que precisam ganhar espaço, né, e para poder fazer com que a arte ela continue, né, tendo essas referências, né, que você citou, tendo J. Cunha como uma grande referência dentro dessas artes, né, o Mestre Didi, que foi também um multiartista, né, o Mestre Didi fazia de tudo um pouco, escreveu, criou
peça de teatro, esculpiu, afoxé. Então, o Mestre Didi é um artista assim de uma magnitude e que pouca gente conhece. E quando fala mestre, remete à capoeira, né? Então, essa falta Quando o Cunha coloca aqui a origem dele, do que é o olhar para as artes, ele esqueceu de comentar de que eu acho que antes dele tocar nessa questão simbólica afro-brasileira através da obra dentro do Ilhaê, ele vem de um processo anterior de que era adornar ou tornar-se atraente o que era a visão das barracas de festa de Lago de Salvador. Sim. Um dos grandes nomes que criou essa estética das barracas de festa, onde as famílias pretas sim. conviviam e cada uma colocava a sua forma diferenciada, mas tinha ali por trás figuras como Cunha que, de uma certa forma, acomodou e moldurou esse costume. Você podia falar um pouco, Cunha? Sim, com certeza. Para mim é como uma linguagem, né? Não é acidente de percurso, é linguagem. A linguagem imposta lá pela cultura popular, pelo jeito, pelo que come, pelo que faz, tal, a tal da ancestralidade. A gente vai parar nisso aí. O que é ancestralidade? É hoje. É nem um pássaro adinga, você olha para trás, né? Aquele pássaro lá. Sim. Mas a ancestralidade é que sustenta você hoje. Eu estou aqui, nós estamos aqui por causa da ancestralidade. Ela está aqui. Não precisa só olhar para trás, tem que olhar para ter conhecimento. Tudo que conseguir olhar para trás para ter conhecimento vale muito, muda muito todo o sistema mental das pessoas. Então, é por isso, então, quando as barracas de festa de lago são objetos, são instalações, Sim. Né, atualizando a coisa, instalações muito, muito, muito contemporâneas, porque ali tinha música, comida, dança e artes visuais, tudo ao mesmo tempo, agora, em cada uma delas com situações muito diferenciadas, né? Mas isso é de tal forma de ter valorização que, infelizmente, a estética da cultura branca destruiu tudo isso, porque nós não podemos contar com a cultura elitista em nada. Uhum. Desistam disso. Façam a obra sem pensar nessa gente. Que essa gente lucrar. No outro dia teve um cantor, não me lembro não se foi em matéria, que falou que foi cantar em um lugar. Quando ele colocou os refrões das músicas, ninguém sabia. Uhum. É uma juventude que não sabe, Uhum. que não vive. É o mesmo processo. Não conheço, não sinto. O processo da elite branca nesse sentido é igual ao da elite negra no sentido da elite negra de não ter. A elite branca tem, mas não quer saber, né? Porque não se sente confortável em saber que uma questão negra, por exemplo, ou indígena, está ali protagonizando para eles coisas que eles preferem a França, ou Miami, Uhum. ou Nova York, ou Berlim e tal, entendeu? Então, Quando, é isso. Quando falou dessas barracas, aí me vem aqui histórias, né? E fala de instalação, de fato eram instalações, porque as pessoas elas ornamentavam as suas barracas com palha de coqueiro, eram aqueles banquinhos todos pintadinhos, bonitinhos. Tinha muita originalidade. O problema é que é uma cultura de consumo de bens sociais ali marginalizadas, né? Porque eu acho que nem era ainda categorizada como profissionais. Uhum. Que deveria hoje, se existisse isso, eles teriam hoje outra categoria, né? Sim. Como é que chama quem trabalha em rua? Assim, Trabalho informal. Trabalho informal. E ali já deveria ser, por exemplo, eu refiz, quando me contratavam às vezes, hoje eu estou mais quieto para isso, para fazer grandes congressos, coisas assim, que tinha dinheiro para montar, eu montava uma festa de lago em praças. Uhum. Exatamente como era, chamava os artistas populares e meus assistentes, a gente montava mesmo.
Só contribuindo, Cunha. A Casa do Carnaval, que é a assinatura sua, é um grande carnaval, é uma grande festa de largo, né? Você contaminou todo o ambiente da Casa do Carnaval com... Tem. E é com aquela memória, né? Pela memória, justamente. A Casa do Carnaval é bem nostálgico. Você entra na Casa do Carnaval... E eu contribuí também para a Casa da Música, viu? Porque eu dei depoimentos e tudo, falando certas questões. Sim. Porque eu sou quando a Axé Music começou, eu comecei com eles também. Sim. Porque já estava sendo, né? Eu trabalhei na Casa da Música um período dando aula de percussão e estou na Casa da Música também como acervo digital, né? Então eu vi isso. Eu tô lá. E eu trabalho com a Daniela Mercury até hoje, desde o Canto da Cidade. Uhum. Porque a crítica é sobre tudo, né? Que ela é uma branca, entre aspas, né? Uhum. Será que no fundo, na Bahia, lá no fundo, vai ver lá o que tem lá, entendeu? Mas a organização da Axé Music, através do que eu fiz lá, eu fiz ela, Márcia Short, Márcia Freire, Pimenta Nativa, o Ganho, fiz um bocado de coisa, balé de balé, fiz muita coisa, que tudo isso juntando da Axé Music. O próprio Viva Bahia foi precursor da Axé Music, que fazia danças que se colocasse na rua é o que se faz hoje, com pequenas coreografias disso ou daquilo, entendeu? Tudo isso é tão assim, grande nesse sentido. Agora, aí valoriza assim um, não valoriza esse outro, né? Os compositores periféricos estão fora, né? Porque a própria instituição da jornalística não tem conhecimento. É a mesma coisa. Conheço, sinto. Não conhece, tá bom, tá lá. Itamar Tropicália, não sei quem, tantos hoje até já morreram. E não tem a menor pessoas falando dessa condição, né? Então, eu comecei a Axé Music quando começou a Axé Music. Eu fui um desses, eu não estou aqui me gabando de nada, que nem preciso. Eu fui um desses que organizou visualmente muito da Axé Music. Sim. Deu cor, deu vida, deu força, aquela coisa toda. Muito dentro da questão afro, que a gente pode botar afro-pop, como fala a Margarete, entendeu? É isso. Mestre Cunha, mestre Bolagi, estamos chegando no fim de nosso bate-papo. E, mestre Cunha, suas considerações finais, por favor. Eu peço que a juventude que esteja tocando, cantando, pintando, grafitando, gravando, escrevendo e poeticando as coisas por aí, ou poetizando como queiram, que vão para os museus, que os museus estão abertos hoje para isso, para que eles, com o poder que eles têm, dar essa continuidade maior com essa força que já foi aberta por nós, né? Então é isso que eu peço, que a juventude vá na frente. Axé. Ande, possua, né? Pegue, assuma as coisas. Sim. Dê continuidade. Porque a minha parte eu estou fazendo ainda, porque eu gosto hoje de pintar obras com lona grande e tal, mas já é outro tipo de ambiente, né? Que é dentro de museu mesmo e coisa assim. Aí tem toda uma abrangência. Mas é isso, a juventude assuma as coisas. Axé. Mestre Bolagi, suas contribuições finais. Então, querido, eu sou uma figura otimista, né? Eu gosto de pensar de que sempre na dor, sempre no revés, né? A gente tira exemplos onde a gente se supera e a gente se supera sempre, né? Então eu acredito que essa juventude, nossa juventude, ela encontra, né, hoje vamos dizer assim, uma coisa mais descortinada, né? Acessar J. Cunha hoje é muito mais fácil, acessar Mestre Dia, acessar Mateus Aleluia, acessar Goya Lopes, que a gente não citou, mas é uma das nossas africanas, né? Perfeito. Acessar a Nádia Taquari, acessar o Aisson Heráclito. A gente não falou também dos núcleos lá de Cachoeira, dos entalhes de madeira, Louco e outros. A gente não falou da arte de Feira de Santana, da arte preta de Conquista, de Juazeiro, de Tabuna, né? Ou seja, a Bahia é de uma riqueza
muito grande. Maragogi-Pinho né? tem uma pessoa chamada Almir Lemos que está renovando tudo ali, entendeu? Então são artistas jovens que estão fazendo coisas. Então eu acredito nessas pequenas revoluções, né? Eu acho que a revolução maior, ela parte de um conjunto maior, de uma conscientização e de uma aglutinação mais principalmente de poder, né? Eu acho que quando você ocupa um espaço de poder numa gestão pública, a gente vê o Chico Assis, a gente vê figuras pretas e mulheres pretas, como a nova secretária da Reparação Municipal, Isaura, a gente vê a Fábia Reis, a gente vê a Ângela, Arani Santana, a Olívia Santana. Então é importante que essas gestoras e esses gestores e também os parlamentares negros percebam a importância de potencializar, né? Porque, como a gente falou aqui, é tudo muito sazonal. Então, às vezes, a força, o ímpeto de uma geração depende de uma resposta a curto, médio e longo prazo. Porque, às vezes, se isso não ocorre, essa geração é aleijada porque vem um outro processo seguinte que faz com que ela entre numa invisibilidade e aí é um processo em cadeia. Então, eu acredito que a gente ganha quando a gente ganha mais e perde menos, quando as oportunidades, a gente fala, o cavalo passou selado. Se você não montou, ele vai seguir o percurso dele. Então, assim como Cunha se constituiu como um grande artista, Mestre Didi e outros, e Goya, porque eles aceitaram o convite do desafio, né? E Cunha não falou do Ed Cedron, que é outro grupo que ele participou também, importantíssimo, junto com Viva Bahia. Então, assim, são esses núcleos coletivos. As Bienais, né, de São Paulo, que nós participamos. Né? São esses núcleos ou processos individuais que garante que haja uma retroalimentação, que novas sementes brotem e que esse processo da civilização e da cultura afro-brasileira, afro-baiana, ela se perpetue, né? Que bacana! Vocês sabem, se não sabiam, fiquem sabendo que o Podomblé passa na TV Quirimurê. Sim. Então, sábado e domingo... Com a nossa amiga Dina Lopes. Dina Lopes, ela mesma, grande parceira. Então, na TV Quirimurê, a TV que você se vê, o Podomblé tá lá também. Agora, só por uma sugestão, Adriano, seria lindo terminar com Cunha autografando para o Podomblé o livro. Maria. Então, registrar esse momento. Eu sou temperamental, não faço isso. Porque é algo muito simbólico, né? Aí é um produto. Bom, esse livro é uma janela aberta para informações, né? Prontinho. Ave Maria. Eu ia fazer isso no off, né? Mas como você... Não, eu acho importante a gente registrar os momentos de conquista, de triunfos e assinaturas, né? E assinaturas. Foi a assinatura do Instituto Mãe Stella, que foi algo muito forte, muito... Particularmente, eu conversava muito com ela, viu? Né? Eu tinha essa chance, né? Aproveitar em programa, parabenizar e desejar uma próspera labuta e conquistas e realizações para o Instituto. Axé, axé. O Instituto chega forte, né, com a Academia de Letras e a FB Comunicação também dando um apoio gigante. Então, e conto com o apoio de vocês também, né? Jota e Edivaldo Bolagir. Eu acho que você, em algum momento do podcast, você fala da questão da Mãe Stella, do lúdico dela, né? Das brincadeiras dela, né? Sim, sim. E tem uma passagem muito importante na nossa relação, eu e Mãe Stella, de que mesmo eu recebendo um título, né, religioso, um nome, um urucó religioso, ela nunca aceitou me chamar de Bolagir. Ela me chamava por um dos meus apelidos artísticos, que é Gorda.
Gorda, verdade. Então, mãe ela só me chamava de gorda. É gorda. Então, não vou te chamar de boazinha, você é gorda e vai ser gorda. Então, É verdade. E gorda se perdeu. É. Agora é Edivaldo Bolagir, porque era só gorda. Exatamente. Era underground, né? Aí ela é minha queridona, minha maravilhosa. Que bom. E é isso. E para vocês que estão aí nos assistindo, eu desejo saúde em abundância, muito axé. Sigam, procurem se informar mais sobre essa arte negra e até o próximo Podomblé. Acarajé, de 15 voltou, orixá, boiadeiro,